Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gidemeus, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, a eleição americana se dará numa terça-feira, dia 4 de novembro de 2024. Então estamos aí pouco mais de 3 meses para essa eleição. E gente, isso que aconteceu, esse episódio que aconteceu com Donald Trump, isso muda muito o cenário político americano. Então nós estamos aí praticamente às vésperas de uma eleição e Donald Trump, com esse acontecido, pode radicalmente mudar esse cenário. Como foi aqui no Brasil com Bolsonaro, que mudou o cenário político. Só que o que eu tenho para dizer para vocês é que Donald Trump foi o pior político da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve alguém nem próximo de Donald Trump. Então, esse homem incentivou xenofobia, racismo, supremacia branca. Foi ele que incentivou a invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro de 2021. Esse homem trouxe caos político, ódio, divisão. E hoje os Estados Unidos é uma nação dividida. Os Estados Unidos, que tinha sempre democracia, que ela era tida como modelo para o mundo, hoje corre riscos. Se Donald Trump, gente, ganhar essa eleição nos Estados Unidos, o mundo corre riscos. Porque ganhou a primeira eleição e ele fez do que fez, tentou dar golpe. É bom que fique claro aqui. Donald Trump tentou dar golpe. E o que pode acontecer agora? Eu costumo dizer que se ele voltar ao poder, ele vai retomar de onde parou. Só que a gente sabe que esse tipo de acontecimento, esse tipo de fatos que aconteceu com ele, isso aí muda a cabeça do eleitorado. Só que eu acho, gente, que não tinha que mudar. Donald Trump, não é porque aconteceu isso com ele que ele se tornou alguém diferente do que ele é. Ele continua sendo o mesmo Donald Trump. O mesmo extremista de direita. Que enxerga um mundo que já não deveria mais existir. E enquanto aqui no Brasil a gente vê cada dia mais o Bolsonaro longe de qualquer possibilidade de voltar ao poder um dia, a chance do Trump voltar à presidência dos Estados Unidos é uma coisa real. Eu acho que a democracia americana nunca foi tão ameaçada. Gente, políticos desse tipo não deveriam estar na política. E Donald Trump deveria ter sido julgado e preso para não estar agora disputando uma eleição. Mas o que acontece é que a Constituição americana não tem nada que trate sobre esse tipo de crime e que puna os envolvidos. Porque aqui no Brasil, Bolsonaro, que repetiu o mesmo feito de Donald Trump nos Estados Unidos, aqui o Bolsonaro provavelmente vai ser julgado, condenado e preso. E olha que aqui no Brasil nós estamos falando de uma democracia que é, me desculpa a expressão aqui, é inferior à americana. Por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o voto é obrigatório. Nos Estados Unidos não é. E você me pergunta, por que que aqui ainda é obrigatório, nos Estados Unidos não? Porque aqui falta para muitos de nós educação política. Outra coisa também que falta muito aqui é que aqui o abismo social é muito grande. Então a formação política, ela demora a chegar às pessoas. Enquanto existem pessoas no mundo que enxergam a política como o meio de mudar um cenário de uma sociedade, muita gente no Brasil vê ela como algo que atrapalha. Não é à toa essa pregação bolsonarista de que ninguém presta e só eles eram que vinham para ser o salvador da pátria.
essa visão só deu certo, e tem muita gente que acredita nesse modelo de sociedade, como Bolsonaro, só deu certo exatamente porque as pessoas são ignorantes políticas. Então, as pessoas precisam muito de educação política. Porque se a gente tivesse educação política mesmo, um Bolsonaro nunca teria chegado ao poder. Porque ele chegou ao poder fazendo o que o Trump fez nos Estados Unidos. Mas diz com uma diferença. Que lá as pessoas não são obrigadas a votar. Aqui no Brasil o voto é obrigatório. Eu encontro muita gente dizendo assim, mas não tem que ser obrigatório. Bom, eu acredito que nada na vida tem que ser obrigatório. A gente poderia ter uma educação o suficiente para tudo ser através da consciência. Mas eu tenho que reconhecer que se o voto no Brasil não fosse obrigatório, isso seria muito ruim para os partidos políticos, para a política, para a vida em sociedade. Então a importância de se ter o voto é muito grande. Então, nos Estados Unidos, a democracia americana, ela corre sérios riscos. Como lá Donald Trump não tinha nenhuma legislação que pudesse condená-lo por esse crime de golpe de Estado, aqui no Brasil nós temos, e que bom, porque nós estamos vendo Bolsonaro, nem quero falar do Bolsonaro, mas agora falar do Bolsonaro, comemorando isso que aconteceu com o Donald Trump. Porque parece que a história vai se repetir como foi aqui no Brasil, que ele ganhou a eleição por ter acontecido aquele fato com ele, e ele está achando que a história vai ir pelo mesmo caminho nos Estados Unidos e que Donald Trump também irá ganhar a eleição. Bom, eu disse no meu vídeo anterior que a eleição não acabou. Mas, segundo pesquisas, Donald Trump e Joe Biden estão empatados. E que agora o que vai fazer diferença são alguns estados. O Donald Trump, ele não tem grande apoio, então ele vai investir todos os seus esforços e a sua campanha nesses estados. E esses estados, ele vai tentar usar isso que aconteceu com ele para dizer, olha, eu sou capaz de dar a minha vida por vocês, pelo povo americano. Então é claro que ele vai explorar ao máximo esse episódio para se passar por um herói, para se passar por alguém que é capaz de devolver esse orgulho. É um risco absurdo Donald Trump voltar ao poder. Porque você não está falando de um país que não tem expressão no mundo. Hoje você está falando da maior potência econômica que tem no planeta Terra. Então isso é perigoso demais para todos nós. E qual que é o nosso papel? Claro, a gente aqui do Brasil não tem como mudar o resultado de uma eleição americana. Mas qual que é o nosso papel fundamental? É mostrar que o que está acontecendo nos Estados Unidos não se repita aqui. Porque aqui nós estamos vendo um bolsonarismo que está indo pelo mesmo caminho. Mas a consciência política é a única arma que a gente tem para lutar. Então vamos unir forças para tentar vencer o extremismo com democracia, com conhecimento político. Mostrando para essas pessoas essa política do extremismo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo não presta. O bolsonarismo quer reproduzir aqui, ainda bem que temos leis. Ainda bem que aqui temos um Supremo Tribunal Federal, um Alexandre de Moraes, que tem toda a capacidade de combater esses extremistas que quiseram dar golpe aqui
para tomar o poder absoluto nas mãos. Mas aqui eles não vão conseguir. Os Estados Unidos estão prestes a cometer talvez o grande erro da sua história, que é trazer de volta um Donald Trump. Alguém que já deveria ter sido julgado, condenado e preso. Pelos Estados Unidos ter uma Constituição tão antiga, não tinha lá algo que pudesse tirar esse homem do jogo político. Eu nunca acho que a justiça tem que tirar ninguém do jogo político, porque se é uma democracia, quem decide é o povo. Mas pessoas que querem extremismo precisam sair da política, porque a política não precisa disso. Tá bom, gente? Termino dizendo, os Estados Unidos correm um sério risco, a democracia americana corre um sério risco, o mundo corre um sério risco se Donald Trump voltar ao poder nos Estados Unidos. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui pra vocês e peço pra vocês, mais uma vez, que vocês fortaleçam o meu trabalho. Inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.